Boa noite. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para, junto com você, falarmos sobre a palavra de Deus, compartilharmos desse pão maravilhoso que é a santa e bendita palavra de Deus. Dando continuação ao nosso assunto de exposição da palavra de Deus, que está baseado no Salmo capítulo 119, no versículo 130, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Então, vamos continuar com a exposição da palavra de Deus e daqui a pouco teremos nossa leitura no Evangelho de Lucas, mas antes eu quero tomar aqui também em Provérbios, capítulo 8, versículo 17, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Bem, agora são 2 horas e 40 minutos da manhã, aqui na minha cidade, neste fuso horário, e é uma honra para mim estar aqui neste horário, fazendo esta gravação, porque Deus tem impulsionado o meu coração. Isso é o resultado do clamor dos corações famintos e sedentos pela palavra de Deus. E então, Deus nunca levanta um ministério, nunca levanta o povo por causa de um ministério, por causa de um pastor, mas Deus levanta um ministério para atender ao seu povo. Então, onde tem um fundo clamando, tem um fundo para responder. E eu tenho meu trabalho secular, né? Trabalho mais de 40 horas por semana, secularmente, mas Deus tem me impulsionado e eu não tenho tido calma em meu coração até que eu cedesse para Deus, em jejum, em oração e buscando na palavra de Deus. Então Deus tem me impulsionado nesta noite para estar aqui com você, compartilhando da palavra de Deus. Muito bem, então vamos continuar este assunto que já vem de outros vídeos sobre exposição da palavra de Deus. Mas quem vai expor a palavra de Deus não sou eu. O Senhor Jesus Cristo, aqui numa passagem de Lucas, capítulo 24, eu vou tomar o verso 31, verso 32 e o 45 como base para a nossa fala nesta noite, né, nesta madrugada. E a partir destas 3 escrituras aqui e das já lidas, nós vamos então estudar um pouco, né, ter um pequeno culto de estudo da palavra de Deus, porém aprendendo com o nosso mestre Jesus. Bem, Lucas capítulo 24, verso 31, a seguir. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Verso 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Muito bem, precioso irmão, preciosa irmã, ouvinte, você que tem parado um instante para aprender de Jesus, né? Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui o vosso irmão em Cristo, pastor Pedro Procópio. Estou apenas aqui sendo usado como um instrumento, né, da parte de Deus para fazer esta comunicação, porque Deus trata com o ser humano através de seres humanos. Vamos então aqui para o nosso assunto. Eu quero meditar com você um pouquinho sobre a abertura da palavra, trouxe a abertura dos olhos e a abertura do entendimento. Então são 3 aberturas. A abertura da palavra, primeiramente, traz a abertura dos olhos, é claro, no sentido espiritual, e, consequentemente, a abertura do entendimento para compreender as Escrituras. Isso está nesses 3 versículos lidos, né? Lucas 24, verso 31, verso 32 e também o 45. Mas eu quero tomar aqui o contexto, junto com você, um trecho, né, dessa história. Isso não é história com E, é história com H. Isso é fato, e contra fato não existe argumento. E as escrituras básicas de Salmos, né, que já foi lida, e também de Provérbios, apenas para mostrar nos Salmos que a exposição da palavra continuará toda a vida sendo a via que Deus usa
seja essa palavra exposta através de um cântico, através de oração, através de um testemunho, através da leitura, através da pregação, através do ensinamento e assim sucessivamente. Agora que o Senhor Jesus Cristo vai abrir a palavra, como? Ele não está com um livro físico na mão aqui. Você vai ver daqui a pouco na passagem que eu estarei lendo. Eu estarei tomando a partir do verso 13. Lucas, o capítulo 24, do verso 13 a seguir, estaremos iniciando daqui a pouco as nossas considerações, né, sobre, não tem nem mesmo o que comentar. Estaremos passando, né, um estudo dentro deste assunto, estudando aquilo que o mestre está nos ensinando, está nos transmitindo. E dentro disso eu quero que você vigie bem esses três pensamentos. A palavra de Deus sendo aberta, exposta, traz a abertura dos olhos e, consequentemente, o entendimento daquelas pessoas. É claro, tem que ter predestinação para isso. A prova da predestinação é que os discípulos que estão envolvidos nesse assunto, que estará daqui a pouco sendo exposto na leitura e na meditação, eles estavam pensando e conversando acerca das coisas celestiais. Eles estavam como que tomados deste assunto. O assunto deles era Jesus. E então é quando o nosso profeta para esta era, ele nos ensina que quando você está pensando em algo, você está falando sobre aquilo, meditando sobre aquilo, é quando aquilo vem então. E esse é aquilo que eu estou dizendo aqui e que o nosso profeta diz. Jesus aparece quando você está falando nele, pensando nele. Por isso, continue cantando, salmodiando, falando sobre as coisas celestiais e trazendo ao redor de si uma atmosfera propícia. E essa atmosfera celestial ao seu redor, então traz a presença de Deus e é aí que Jesus aparece. Vamos então ao nosso estudo? Então você está convidado também a estudar junto comigo agora Lucas 24, a partir do verso 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 60 estádios é uma medida de comprimento, né? Um estádio, e 60 estádios é uma distância em comprimento que vai equivaler a cerca de 6 horas de viagem a pé. Depois você pode interar sobre esses comentários. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então vejam, eles eram em 2 homens caminhando, e quando vão pensando e falando acerca de Jesus, eis que surge Jesus, de onde eles não viram, de onde que saiu, de onde que o mestre apareceu. Mas Jesus estava caminhando com eles, eles apenas não estavam vendo. E agora eles começam então, ali você já percebe a abertura dos olhos, já perceberam Jesus fisicamente andando ali com eles. Continuando, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Então vejam, um homem caminhando com eles, era Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus. Para eles era um homem, uma outra pessoa qualquer, um homem qualquer. Então, com os olhos naturais, eles já haviam percebido a presença de alguém caminhando com eles, mas os olhos espirituais ainda não lhes tinham sido abertos. Você vai perceber aqui que no evoluir, no desenvolver desta caminhada, é quando Jesus quem vai criar um link, ali uma ligação, para que eles então entrem no assunto que Jesus quer que eles falem, que eles toquem. Verso 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Agora você sabe que Jesus conhece todas as coisas, conhece pensamento, conhece tudo. Então não haveria necessidade de Jesus fazer essa pergunta para eles, né? Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Como se Jesus não soubesse. É claro que Jesus sabia,
porque ele sabe todas as coisas. Mas para ajudar a mim, para ajudar a você, então Jesus lançou esta pergunta e agora o assunto, né, é travado e a situação é colocada à disposição para que Jesus encontre ambiente propício para exposição da luz, para exposição da palavra e, enfim, para abrir, né, abrir a palavra diante deles. Bem, vamos seguir aqui então, verso 18 a seguir. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele quem remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Bem, vou parar um momento aqui. Parei no verso 24. Lucas, capítulo 24. Já li do verso 13 ao 24. Bem, então aqui, claro que Jesus conhece todas as coisas, mas lançou essa pergunta e obteve um feedback, obteve um retorno, né? Os dois discípulos, né, no caminho de Emaús, agora expressam e contam para Jesus, né? Não sabendo eles que estavam falando com Jesus, então eles expressam seu sentimento, porque esperavam que Jesus resolvesse o problema do povo de Israel, mas fora crucificado na sexta-feira, já passou a sexta, o sábado, e chegou a manhã do primeiro dia da semana, e a notícia aqui de que algumas irmãs foram de madrugada, Provérbios, né, capítulo 8, verso 17, os que de madrugada me buscam, me encontrarão, me acharão. Não acharam o corpo de Jesus, porque ele já havia ressuscitado. Mas mais importante do que encontrar o corpo dele lá na tumba, foi encontrar com ele ressuscitado. Então hoje você também não encontra o corpo físico, literal de Jesus andando por aqui na face da terra, porque não é tempo para isso. Ele tem vindo na forma do Espírito Santo e está no meio da sua igreja. Vamos então prosseguir aqui. Bom, até aqui os discípulos falaram. Agora entra a fala de Jesus e ele começa então a agir na direção da abertura da palavra, dos seus olhos e dos seus entendimentos. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Bem, então a primeira fala de Jesus, colocando agora a palavra, ele já começa chamando eles de nécios e tardos de coração. O que é nécio e tardos? Mentes retardadas. Uma mente que só compreende depois do momento passado. Mas os que têm predestinação para crer em Deus, ainda que com um certo grau de necessitude, mas ainda em tempo, ainda tempestivamente, essa pessoa, esse indivíduo, crê em Deus, recebe a palavra aberta, seus olhos são abertos e seu entendimento também, e passa a compreender as Escrituras. Bem, então Jesus teve que dar um chacoalhão neles, né? Mexer com eles, ó, nécios e tardos. Tardos, que retarda fogo, né? Antigamente tinha aquelas armas, aquelas espingardas puxa-fieira, que o atirador puxava, apertava o gatilho e passava alguns segundos para ela
dar o disparo. E quantas pessoas perdiam a caça porque a sua arma ela retardava o fogo, né? Meu velho pai falava isso. A espingarda tardou fogo. Bem, então esses discípulos aqui tardaram fogo também. Tardaram, mas compreenderam mais tarde. Vamos ver aqui. Aí Jesus diz, a partir do verso 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Veja o versículo 27, que maravilha. Começando por Moisés. Então Jesus voltou lá atrás, né? E começou de Moisés para cá, passando pelos profetas, e trouxe a explicação durante a caminhada. Eu disse no início que 60 estádios de caminhada, eles tiveram a oportunidade de caminhar algo como que em torno de 6 horas andando a pé juntos. Então veja bem, eles não estavam em uma igreja, em um templo, assentados confortavelmente, num ambiente climatizado, mas eles estavam caminhando, falando a respeito de Jesus, e Jesus aparece, e veja bem então o que acontece, né? Bem, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Então veja bem o que Jesus provoca, né? Para então criar ambiente propício. Ele testa se o indivíduo está mesmo interessado nele ou não. Ele fez como que ia adiante. Talvez, se fosse hoje nossos dias, muitas pessoas iam achar ótimo, que bom que ele vai embora, porque eu preciso de ver uma coisa no celular, preciso de ver isso aqui, de me atualizar. Mas não, aqueles discípulos estavam legitimamente interessados no reino de Deus. E eles então constrangeram, ou seja, convidou Jesus, né, de uma maneira tão meiga, tão íntima, tão dócil. Fica conosco, Senhor. Já é tarde, né? Bem, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Bem, então no partir do pão, o modo como Jesus fazia a partilha do pão, isso então trouxe a eles a lembrança. Eles lembraram que outrora, né, no passado, quando estiveram com Jesus, é assim que ele partia o pão. Então, senão não tinha sentido essa escritura dizer que foi no partir do pão. Isso vai ser confirmado mais à frente aqui um pouquinho. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Então veja que o verso 35 confirmou que o conhecimento, os olhos foram abertos no momento do partir do pão. E eles já sentiram o seu coração em chama, ardendo, durante a exposição da palavra na caminhada. Agora, prezado irmão, prezada irmã, prezado ouvinte, vamos agora ver aqui mais uma parte. Eu disse que tomaria até o verso 45 também, mas para efeito de caminhar um pouco mais dentro do contexto, antes de encerrarmos, né, já estamos indo para o encerramento, vamos ver agora aqui a aparição de Jesus aos 12. Bem, então Jesus aparece para aqueles 2 discípulos, né, que já tratamos aqui do assunto, e agora, sim, e desapareceu da presença deles, ali depois de ter partido o pão, e agora Jesus então vai aparecer
ao conjunto dos discípulos. E falando ele estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações ou ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Muito bem, então Jesus aparece aqui na forma corpórea, né, para esses discípulos, claro, após a sua ressurreição, né, após ter ressuscitado, ele agora nesse corpo ressuscitado, ele aparece para os discípulos. E eles então têm a primeira tendência a pensar que aquilo não é Jesus, aquilo é apenas um espírito, alguma coisa assim que está acontecendo. Mas ele prova que é ele mesmo. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco? Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Bem, eu quero encerrar aqui, não que o assunto tenha encerrado, mas esse texto, né, esse trecho estudado, Lucas capítulo 24, do verso 13 ao verso 45, trouxe-nos esta intimidade com a palavra de Deus, e você viu aqui que a exposição da palavra feita pelo Mestre Jesus, então trouxe a abertura dos olhos, a abertura do entendimento, a compreensão das Escrituras. E Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Está escrito em Hebreus 13, verso 8. Isso significa que o que ele foi ontem, ele é hoje, ele será eternamente. Ele abriu a palavra, abriu os olhos, abriu o entendimento, e agora, hoje, ele faz a mesma coisa. Ele veio também nestes últimos dias e abriu-nos a palavra. Não estou falando da abertura física de um livro, não. Eu já ouvi alguns pregadores que falam que a palavra fechada é a palavra aberta, e fecha e abre o livro físico. Não trata-se do livro físico. Você pode ter o livro aberto em cima da sua mesa, na empresa. Muitos usam a Bíblia até mesmo como um amuleto para dar sorte, para melhorar as vendas na empresa, melhorar os negócios. Não é disso que eu estou falando, e não é disso também que as Escrituras estão tratando. A abertura da palavra é Deus abrir a palavra. Jesus não tinha nenhum livro físico ali naquela caminhada. Então ele abriu as Escrituras. Como? Começando por Moisés e explicando. Aqui diz que ele vinha explicando. Você pode tomar depois e ler, mas... verso 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então veja que a explicação vinda da fonte correta, então isso traz, isso expõe a palavra e expõe você também à luz da palavra, e toda dúvida, todo espírito de dúvida sai, todo espírito de conjectura sai, e então você começa a sentir que está caminhando com Jesus e Jesus está caminhando com você. Bem, vamos encerrar por aqui e até nossa próxima programação, se Deus quiser.